Oi, pessoal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece alguma criança ou adolescente que usa muito celular? Tenho certeza que sim, né? Se você respondeu sim, então fica tranquilo, tá? Hoje as telas estão por toda parte. Elas fazem parte da era digital. Pois é, mas quando a gente olha para a história da humanidade, essa era é muito recente. Ainda estamos descobrindo os impactos reais dessa tecnologia na sociedade. A comunidade científica tem investigado os efeitos do uso excessivo de telas em crianças e adolescentes, principalmente na saúde física e mental. E alguns países já começaram a tomar medidas mais duras, viu? Aqui no Brasil também existem discussões como a relação da regulação das telas com o ECA digital. Então a pergunta é, essas medidas são proteção ou controle excessivo? Para conversar sobre esse assunto importante e atual, a gente recebe o doutor neuropediatra, Dr. Felipe Jorge, e a instrutora de yoga e mãe, Josiana Aparecida Fazani. Também levamos essa discussão para fora do estúdio com o quadro Câmara Repórter. A repórter Luísa Minas conversou pela internet com uma mãe brasileira que mora na Austrália, país onde foi proibido o uso de redes sociais por menores de 16 anos. Temos também o quadro Atividade Legislativa para saber as leis relacionadas ao tema do programa. Então vem com a gente porque o programa de hoje com certeza vai te trazer muitos ensinamentos. Vamos começar pelo contexto. A era digital é tão recente que a gente está basicamente testando os seus efeitos em tempo real. E o que aconteceu na Austrália chamou a atenção do mundo, viu? Plataformas foram obrigadas a cancelar contas de menores de 16 anos sob o risco de serem multadas caso não cumprissem a ordem. Mas por que chegar a esse ponto? O cérebro em desenvolvimento reage diferente ao excesso de estímulos digitais? Existe uma idade mais sensível aos impactos das redes sociais? Pois é, Bruno, são muitas perguntas e nós vamos tentar achar aí algumas respostas no bate-papo com o neuropediatra Dr. Felipe Jorge e a instrutora de yoga e mãe Josiana Aparecida Fazani. Sejam muito bem-vindos ao Tá Ligado na Cidade. Obrigada. Então, vamos começar com o doutor para saber dessas perguntas, né? Tem essa diferença mesmo da tela com uma criança menor de idade, vamos dizer assim, até os 16 anos? Quais os malefícios que pode trazer para uma criança, um menor de idade? A gente sabe, né, que foi feito um estudo na Austrália, eles não fizeram isso da cabeça deles, né? Eles viram que a quantidade de uso da população era mais de 4 horas e meia, a média das crianças, de tela por dia. Então isso é mais do que o recomendado. A gente sabe que até os 2 anos de idade a recomendação é zero. É zero exposição de tela de qualquer dispositivo. Isso nem TV? Nem TV, nada. Até os 2 anos de idade, porque é muito prejudicial ao desenvolvimento mesmo. Né? Isso vai aumentando progressivamente, 1 hora, 2 horas de tela, mas assim, sempre conteúdos não interativos. A gente vai progressivamente liberando, mas a gente sabe que o grande problema da faixa etária aí dos adolescentes são as redes sociais, né? Porque isso impacta não só na saúde física, mas na saúde mental, né? E por isso é muito importante para a qualidade de vida desses adolescentes que vão aí se tornar adultos um dia, né? E acho que aí, como mãe, você pode dizer muito mais, né, como vivência em casa, como que isso impacta na vida dos seus filhos, né, como adolescentes, né. Então, existe aí uma sensibilidade maior nessa faixa etária para esse tipo de conteúdo. Não só o tempo, mas o conteúdo impacta bastante. Josi, você tem 2 filhos, né, 2 adolescentes, né, de 15... De 15 anos e 13 anos. E 13. E como é que você estava falando, a gente estava conversando em off aqui, você não tem, os seus filhos não têm nem WhatsApp? Não, eles não têm rede social no momento. Isso é uma construção do meu esposo, já pensando nesse aspecto desde que eles eram bem mais novos, principalmente porque a gente estava vendo os exemplos em volta de nós, familiares, amigos, e a gente começou a perceber, né, o quanto esse impacto das telas era tão negativo. Então, os meus filhos, eles têm celular, eles veem televisão,
mas tudo dentro de uma conformidade para que essa interação com o mundo digital tenha trazido para eles ou traga para eles agregado na educação deles e não essas dificuldades e até mesmo doenças, né, que a gente tem visto tanto. Então eles têm um celular para aplicativo escolar, tem um celular para pesquisas, né, interação no sentido de jogos, eles têm alguns apps que eles gostam, minha menina adora cantar, então esse tipo de interatividade, né? E além da televisão, que a gente também não deixa totalmente da forma com que quer, tem sempre um tempo estipulado, tem os deveres que devem ser feitos e aí também a interação com as telas. Ótimo. E para conversar com vocês, com você e com o pai, enfim, ligação mesmo. Ligação, nós temos, né, a interação familiar, nós temos como intuito a presença real. Então, se está na escola, está passando mal, eu quero saber principalmente através de um adulto. Nossa, olha, sua filha ou seu filho estão passando mal, né? A criança vai parar no meio da aula, falar pelo WhatsApp, eu vou atravessar a escola, atravessar a autoridade da escola. Então, eu não acho que isso é uma responsabilidade que deva ser dispensada à criança. Ó, o papo tá ótimo, mas a gente vai ter que trazer também mais opiniões aí para enriquecer essa discussão, né, Bruno? Pois é, a gente vai chamar o quadro agora Câmara Repórter. Dessa vez, a repórter Luísa Minas conversou com uma mãe que mora na Austrália, país onde foi aí proibido o uso de redes sociais por menores de 16 anos. A gente vai saber lá do foco, né, em loco, de como está sendo essa proibição. Vamos lá. E coloca outro por cima, mas esse por cima não pode ser 8. Aí você pega pessoal, como vocês viram, eu fui essa criança que desde muito cedo já foi exposta em rede social, em internet, e olha, até hoje eu sinto os reflexos disso na minha vida, viu? Mas olha só, vamos conversar um pouquinho hoje com quem já vive essa realidade, já que o programa de hoje está falando exatamente sobre essa proibição das redes sociais com menores de idade. Pois bem, lá na Austrália, essa lei já funciona, já está em execução, e a gente vai bater um papo hoje com a Alexandra, que é mãe de 2 meninas de 6 e 8 anos, para conversar um pouquinho e saber como que funciona essa lei na prática, como que é essa fiscalização, quais os benefícios ela enxerga nisso tudo e, né, ela como brasileira também vai opinar pra gente saber como é que isso funcionaria aqui no Brasil. Então vem comigo no Câmara Repórter de hoje, vou me conectar aqui com ela. Alexandre, antes de tudo, né, acho que o mais curioso eu queria saber como que foi pra você, como que surgiu essa oportunidade de se mudar pra Austrália, como é que foi essa adaptação. É um país muito diferente, né, a gente sabe. E aí eu queria saber um pouquinho da sua história, assim, dessa mudança. Eu tô morando aqui na Austrália já tem quase 11 anos. Eu me mudei em 2015 e eu vim por uma oportunidade que eu tive. Eu ganhei uma bolsa de doutorado, buscando mesmo uma experiência de vida diferente. O programa hoje está falando sobre a proibição das redes sociais aqui no Brasil e tudo mais. Aí na Austrália isso já funciona. E eu queria saber se você enxerga isso uma qualidade de vida, né? Você que tem 2 filhas pequenas, crianças ainda. De que forma que você enxerga, né, essa proibição aí? Funciona para você? Como que suas filhas sentem essa mudança? Para as minhas filhas, na verdade, a minha experiência pessoal não foi muito, porque elas já não tinham acesso, né? Ela tem 6 e uma outra quase 9, mas ela já não tem telefone, não tinham mídias sociais, então não foi uma questão que teve que mudar na nossa vida. Eu acho que agora só, de certa forma, nos ajudou vai me ajudar, porque eu particularmente concordo que as crianças não precisam disso na infância, a ter esse respaldo para que a gente postergue a introdução das mídias sociais agora. Antes era uma questão de educação pessoal de cada família, agora a gente tem esse outro argumento de que não, agora é lei. E legal você ter falado isso. Existem algumas mães, assim, você conhece algumas mães aí que não concordam com isso, que, sei lá, acreditam que pode atrapalhar a socialização das crianças. Como é que você lida também com esse outro lado da moeda?
Sempre existe aquelas pessoas, né, que é uma questão até um pouco política, né, de achar que o governo não deveria intervir na liberdade individual do indivíduo, que deveria ser uma decisão dos pais e tudo mais. Então a gente escuta esses ruídos de pessoas que não estão necessariamente a favor disso. Mas a minha impressão é que a maioria está, porque eu acho que hoje a gente está ampliando a consciência, né, dos males que as mídias sociais podem fazer para uma mente que ainda está imatura, em desenvolvimento. E aqui no Brasil, como que você acha que essa iniciativa pode mudar? A gente sabe que aqui é uma outra cultura, né? Com certeza, eu acho que há meios de implementar isso em qualquer cultura que seja, porque a gente já tem informações suficientes para ver que o acesso precoce tem um prejuízo no desenvolvimento social e na saúde mental, né? Os últimos 10 anos houve um aumento expressivo de depressão, ansiedade, né, em adolescentes, e isso coincidiu exatamente com o período que as crianças tiveram acesso a smartphone. E eu acho que para finalizar mesmo agora, não sei se você tem algum recado para passar como mãe e também como uma brasileira, né, que acho que se preocupa assim como todo mundo com o futuro, né? A gente sabe que cada vez mais essa alienação está acontecendo, né, de internet, rede social, muita questão de bullying também, preconceito, né, por meio dessas redes. Como que você enxerga tudo isso para o futuro? O que você espera? Eu acho que a gente chegou num momento da sociedade que a gente precisa andar para trás um pouco em algumas coisas e voltar realmente a ter hábitos de proteger as crianças mesmo de toda a negatividade também que está na internet, né? Como tudo na vida, assim, ensinar elas os perigos, os limites, a forma correta de usar, de novo, muita conversa para que elas consigam crescer. É um mundo, não tem como, é um mundo digital, não tem como a gente viver numa bolha. Então, que as crianças consigam crescer nesse meio, mas com um entendimento melhor e sabendo que o mundo é muito além daquilo, né? Vai lá vai brincar, vai gastar energia, isso sim vai ajudar no desenvolvimento, né? Primeiro é o desenvolvimento cognitivo e físico, para depois as crianças terem maturidade para ter acesso à internet e tudo que vem de ruim junto com ela, né? Que são as críticas, o possível bullying, pessoas tentando te dar golpe, mas eles precisam ter mais maturidade cognitiva antes de serem expostos a isso. Obrigada, Alexandra, por bater esse papo com a gente. Foi muito importante, acho que, esclarecer, né? Principalmente quem já vive essa realidade, né? Como é o caso aí na Austrália. Então, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, pessoal, como a gente viu, foi muito importante esse bate-papo, né? E até a Alexandra comentou, a gente tá falando muito além das redes sociais, né? A gente tá falando sobre infância, sobre criança. E claro que numa infância saudável é super necessário a brincadeira, o contato com outras crianças também. E claro, sem depender desse uso de telas excessivos aqui. Então, obrigada, Alexandra, por bater esse papo com a gente mais uma vez. E eu devolvo aí pro estúdio perguntando pra Fernanda, pro Bruno. Vem cá, com quantos anos vocês tiveram a primeira rede social de vocês? Beijão, pessoal. Até semana que vem. Com quantos anos? Eu acho que uns 10, né? 10, 12 anos, no tempo do Orkut, então, tempo da internet, 2010 pra lá, né? Pra mim foi 2003, com 2003. Orkut, então eu tinha 14, mas era uma época que a gente entrava na rede social, desligava o computador e já era, acabava, né? Não ficava com a rede social carregando ela no bolso, no celular, né? Então, a gente entrava no Orkut, discutia nas comunidades lá, isso sim, quando dava para entrar na internet, quando às vezes a gente pagava 2 e pouquinho lá na Lan House a hora, e aí sobrava um tempinho depois de jogar o joguinho lá de tirinho ou de futebol no computador, aí sobrava um tempinho, a gente ia lá no Orkut, lá nas redes sociais da época, que nem existem mais também, e desligava, acabava o tempo, desligava o computador e era isso. A gente ia para casa, ia fazer outra coisa e esquecia a internet um pouco. Hoje a gente tá aqui, ó, a gente carrega tudo aqui na nossa vida, exatamente, tá aqui, ó, tá carregando tudo aqui, então não tem como muito desligar, né? Exatamente. Ó, vamos continuar esse papo aqui com os nossos entrevistados, neuropediatra Dr. Felipe Jorge e a instrutora de yoga e mãe Josiana Aparecida Fazani. Doutor, eu queria saber um pouquinho de você, se a proibição é uma das maneiras que a gente
tem que prever ali, né, em relação à saúde, né? A gente tem que proibir mesmo, né? As redes sociais é um caminho para... O primeiro caminho é proibir as redes sociais, tem algumas outras formas? Eu acho que é uma medida extrema, mas é necessária, né? Igual você disse aqui, assim, antigamente era aquilo ali, né? Mas agora é o tempo todo, né? E a rede social ela se tornou profissional, né? Ela foi estudada para nos viciar. Então isso a gente sabe que libera dopamina no cérebro, que é um neurotransmissor associado à adição, ao vício mesmo. Ela é feita para a gente querer consumir mais e mais e mais, e isso no cérebro em desenvolvimento é perigoso, né? Então, assim, a gente sabe que tem que ter uma medida extrema. E assim, como pais, né, é difícil às vezes dar limite, é difícil impor limite, é difícil falar não. Olha, você não vai ter um celular, você não vai ganhar um celular, você não vai ter rede social. Ainda mais quando os outros coleguinhas têm também, né? Por que ele tem e eu não posso ter, né? É muito difícil. Aí causa sinais que a criança já vai dando ali de início também, que os pais podem perceber, né? Que sinais poderiam ser esses aí? A criança vai ficando mais retraída, né? Porque a criança não chega e fala, olha, eu tô depressiva, eu tô triste. A gente que é adulto às vezes tem dificuldade de entender uma depressão, uma ansiedade, né? Imagina uma criança. Então os sinais são muito mais sutis nessa idade. Então a criança vai ficar mais retraída, vai parar de brincar, vai deixar de fazer aquilo que ela gosta, né? Vai ter outros sintomas diferentes nessa idade, são muito mais sutis, né? Então você tem que estar muito mais atento, essa conexão dos pais com a criança é muito importante. Então sempre ter esse diálogo, sempre estar aberto. E as crianças vão se espelhar muito nos pais. Se os pais estão o dia inteiro no celular, estão ali, não estão com esse diálogo, não tem aquele momento da família, de sentar na mesa, de comer junto, essa troca, não tem como a criança também ser vista. Ela vai seguir o modelo dos pais. Então é muito importante ter isso, né? Como família. Josiana vai ter que dar respostas sobre o que ela mudou aí de postura e o que a família também, né, acha sobre a sua postura em relação aos seus filhos também no próximo bloco. Então, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse assunto aí do excesso, né, de telas das crianças e adolescentes. Já voltamos. De volta com Tá Ligado na Cidade para falar sobre o uso excessivo de telas pelas crianças e adolescentes. E para debater com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios o neuropediatra Dr. Felipe Jorge e a instrutora de yoga e também, que é mãe, a Josiana Aparecida Fazani. Josi, a gente vai já começar esse segundo bloco com você, porque você teve essa medida com os seus filhos, né, de não deixá-los ter rede social, nem a questão do contato né, de mensagem com vocês e os filhos. Como é que está na sua família também? Seus irmãos, com os sobrinhos, enfim, eles têm tomado essas medidas, copiado as suas medidas também que você fez? Diante dos meus filhos já estarem adolescentes e a forma com que eles lidam conosco e com os parentes, a gente já tem parentes, né, já meio que abordando, conversando a respeito e tomando medidas parecidas, principalmente depois de ter visto a proibição na Austrália, né? Então, principalmente que tem um caso na nossa família de autismo, então a gente vê que tem uma piora muito grande com as redes sociais e os sintomas, eles se agravam visivelmente. Uhum. E você, quando eles completarem 16 ou 17, você vai afrouxar? Você já está pensando nessa progressão aí? Como é que tá? Já, a gente pensa nisso, inclusive desde que a gente construiu com eles, né, não estar tendo acesso às redes. Mas esse afrouxamento vai de acordo com a confiança que a gente está construindo, de acordo com a conexão familiar que nós temos, né, e com toda certeza isso é possível diante do que a gente está construindo. Uhum. Doutor, a gente vê uma mãe que já faz essa prática há bastante tempo, né? E as mães de hoje, né, que estão percebendo esse excesso de telas, né, passam por esse problema, que atividades, né, que maneiras que elas podem começar a inserir ali na educação em relação a isso, né, ao excesso ali de telas, o que elas já podem começar a fazer, e né? Tem como reverter vício, entre aspas? É sempre difícil, né? É difícil falar não, é difícil dar educação, né? Mas não pode ter medo. Temos aqui um exemplo, né? É difícil ser chato,
É difícil ser a mãe chata, é difícil ser a mãe diferente, né? É difícil tirar depois que você já deu. Mas tá aí um exemplo da Austrália. Tem aí comprovação que não é bom. Então vamos voltar atrás, né? Tem aí a nossa colega que falou, às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para andar para frente. Então vamos aí voltar para trás, vamos limitar, não pode, e botar limite, né? Não tem muito segredo nesse momento da educação. E inventando outras coisas sempre. Você percebe mesmo um desenvolvimento diferente para quem começou logo cedinho ali com as telas, né? E hoje tem essa diferença? O que você tem de relatos, né, no consultório com esses pacientes, né? Eu acho que tanto para as crianças típicas quanto para as neuroatípicas, isso influencia muito, né? Principalmente no desenvolvimento de outras questões. Aí junta a ansiedade, a depressão, né? Você vai tendo outros problemas acumulados aí, fora o que você já tinha antes, né? Então, vão se somando outras questões, né? Então, é muito mais difícil lidar quando você tem as telas junto, né? Então, vamos buscar um esporte, vamos buscar um hobby, uma leitura, tem tantas outras coisas, vamos tocar um piano, hoje em dia tem tantas outras coisas que você vai tentando incentivar, né? Antigamente a gente brincava, era mais fácil brincar, mas hoje em dia tem que incentivar algum hobby nas crianças, né? Vamos fazer uma aula de teatro, uma aula de música. Então vamos incentivar outras coisas que não só as telas. Vamos incentivar outros hobbies nas crianças. E as telas, desculpa, Fernanda, que elas são muito usadas como muletas, né? De certa forma. Sim. Porque às vezes a criança está mais agitada, num paraquedas, aí você põe uma galinha pintadinha que seja e já... Isso para as crianças, mas aí vai crescendo, elas não conseguem fazer esse desmame. Para você, como é que foi essa questão de você lidar com isso? Como o doutor falou, procurar uma outra atividade, foi isso mesmo? Como é que foi desde pequeno criar essa cultura de não ter telas, enfim, né, pelo menos do celular, né? Quando eu decidi, né, que a gente queria ter uma construção real familiar, você tem que despender tempo, você tem que despender de brincar com seu filho. Então, nós temos jogos de tabuleiros, nós acompanhamos, né, o aprendizado deles de matemática através do banco imobiliário, né? Então, a gente foi o Uno, vários tipos de jogos, jogando vôlei com eles, jogando futebol, incentivando exatamente o que o Dr. Felipe estava falando. Mas essa questão realmente despende uma energia nossa como pais de estar ali junto. A tela, ela nos substitui, mas não é uma substituição do pai e da mãe no seu papel, uma substituição vaga, né, que traz aí tantos malefícios como a gente tem visto. E é isso, né, doutor? Você tem que estar presente também a todo momento, né? São pessoas... Porque é isso que a própria Alexandra falou lá na Austrália, né? Que é isso, você tá... O pai, né? As crianças correm risco o tempo todo, né? Com informações que podem gerar várias situações negativas para ela de saúde, né? Mentalmente, né? E, enfim... E eu acho que também uma coisa interessante vamos unir as mães também, né? Unir as mães, brincar junto. Antigamente a gente fazia isso, a mãe de fulano junto com a mãe de fulano se une, vamos brincar junto, ter mais tempo junto. Porque as crianças às vezes não buscam umas outras sozinhas também. Às vezes as crianças têm dificuldade de interagir, então precisa da ajuda da mãe. Nem sempre a criança vai buscar uma outra sozinha. Então as mães também têm esse papel na educação dos filhos, né? É isso, muito obrigada, viu, doutor Felipe? Josiana também por estar aqui com a gente, relatar, parabéns pela, iniciativa, né, e trazer seu relato aqui como mãe. Espero que incentive outras mães, outros pais também, né, a seguir, que tem como, né, é possível, né, é possível, né. É possível. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Bom, pessoal, é isso, a gente vai para mais um intervalo, mas é rapidinho, fica por aí, tá? Estamos de volta com Tá Ligado na Cidade e chegou a hora de falar sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos.
Então é hora do nosso quadro Atividade Legislativa. Então vamos chamar o nosso colunista Samuel Strazer. Bem-vindo, Samuel. Olá, Brunão. Tudo certo? Tudo certo. Oi, Fer. tudo bom? Tudo certo? Bem-vindo, Samu. Muito obrigado, gente. E aí, hoje, então... Hoje é um tema sério, delicado, né? E atual, né? Porque muita gente está aqui no celular e tal, não sei o quê, mas as nossas crianças também estão, não deveriam estar, enfim, aí causam problemas. Né? Nossa, é um debate muito importante e incrível isso que está acontecendo agora, né? Alguns países se atualizando nas políticas digitais, né? E o Brasil também, né? Então, a gente teve, no ano passado, a promulgação da lei do ECA digital, né? E eu queria retomar aqui a história do ECA um pouquinho, porque o ECA, ele é de 1990. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O original, ele é de 1990. Antes já tinha algumas leis voltadas para o público menor de idade, mas era diferente. E ela foi inspirada, né? O ECA, ele foi inspirado porque em 88 a gente teve uma nova Constituição, e aí teve um novo olhar sobre as crianças e os adolescentes, né? E aconteceu a mesma coisa recentemente. Então a gente teve em 2014 o Marco Civil da Internet, depois a gente teve em 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD, e aí viu, né, que, beleza, existe um ambiente digital, então a gente precisa de leis para regulamentar esse meio digital. E aonde as crianças entram nisso, né? Começou-se a perceber também que esse universo digital impactava muito a vida das crianças, né? E muitos crimes digitais aconteciam contra as crianças. E é justamente, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, né, que estabelece algumas regrinhas importantes que já estão valendo, né? Então, algumas coisas muito importantes. Todo meio digital, seja um site, seja um jogo, qualquer coisa, precisa de uma maneira de identificação de idade do usuário, né? E existem algumas plataformas que são proibidas de ter crianças e adolescentes, né? Menores de 18 anos. Isso precisa acontecer, esse controle. Mas as que permitem os menores de 16 anos de idade, né, essas plataformas precisam oferecer também, precisam saber quem são os pais irresponsáveis. Então, assim, a criança ela vai jogar um joguinho, beleza, mas precisa estar cadastrado o pai, a mãe, o responsável legal também, né? Inclusive, existem algumas redes sociais, alguns sites que realmente dão um monitoramento no celular do pai. Então, pela conta de usuário do pai, ele consegue monitorar o que a criança está fazendo e tal. Então, existem várias regras envolvendo tudo que existe no meio digital, seja o jogo, seja site, publicidade para crianças também está regulamentado. Então, é muito importante a gente acompanhar, porque é uma lei recente, que a aplicação ainda está acontecendo, a gente ainda vai ver muita coisa mudar por conta do ECA digital. É isso, gente. Ficou reflexão, hein, Bruno? E aí, você vai proibir seu filho, sua filha, futuro filho, filha de não usar o celular? A Josiana trouxe essa reflexão aqui pra gente. Talvez não tão radical assim, né? Talvez deixando ali o aplicativo de mensagem, né? Para saber como é que tá, onde tá, se tá bem ou se tá mal, mas sempre regulando. Fica aí a reflexão. Até lá, hein? Muita coisa vai acontecer. Com certeza a gente vai voltar a esse tema aqui no programa. Obrigada pela sua companhia de hoje. É isso, tchau. Tchau.